Tudo que a gente aprende ao longo do nosso desenvolvimento, ele vai ficando aqui, registrado na nossa mente. E a nossa mente, ela registra de uma forma que a gente não percebe. E a gente chama isso de uma memória inconsciente. E quando a gente precisa, essa memória, ela vem à tona, ela aparece. E o nosso subconsciente, ele é muito forte. Ele atua, ele usa 90% da nossa energia que é disponibilizada para o dia é usada para manter as nossas funcionalidades funcionando. E 10% é usada para novos conhecimentos, para algo que você precisa pensar de uma forma diferente. E por que isso acontece? Porque os nossos sistemas automatizados, eles usam praticamente toda a nossa energia do corpo. Isso é para manter. Imagina todos os dias você ter que aprender a ler de novo, aprender a falar de novo, aprender tudo que você aprendeu ontem. Imagina se tivesse que acontecer isso. E aí, por causa disso, a nossa tendência é resgatar o que a gente já aprendeu. E na gerência não é diferente, porque nós somos as mesmas pessoas, né? Nosso sistema continua funcionando da mesma forma. O que nos fez chegar na gerência? Não foi o desempenho que nós tivemos de alguma forma no nosso trabalho? Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu fui tendo uma performance que me levou à promoção. E isso ficou registrado. Como isso ficou registrado, a minha tendência, agindo de uma forma automática, usando a energia do meu subconsciente, é continuar fazendo as coisas da mesma forma, porque aquilo me levou à promoção. Fazer as coisas daquele jeito me levou a ser promovida, me levou a ser gerente. Então, no meu inconsciente, eu tenho esse reforço de que eu posso continuar fazendo as coisas da mesma forma. Apesar de, trazendo a consciência, eu sei que eu preciso mudar algumas coisas. Só que na hora de agir, se eu estiver no automático ali, só trabalhando, fazendo as coisas, eu tendo a repetir o que eu já fiz e que me levou a estar ali. Eu tendo a reforçar o que eu já fiz. E olha só o perigo disso. O perigo de ir continuando fazendo o que eu já fiz até então e que deu certo é que eu não transformo. Só que ao mesmo tempo eu vou criando uma confusão aqui, porque eu sei que eu preciso mudar algumas coisas, mas ao mesmo tempo, na hora que eu ajo muito igual ao que eu já fiz em diversas situações anteriores, que me trouxe um certo benefício. E esse benefício, ele fica registrado. Esse benefício, ele fica ali, ó, já na mente para emergir na hora que você precisar. E olha só o que acontece. Isso te leva a algumas armadilhas. E me levou a algumas armadilhas. E essas armadilhas aqui foram as que me fizeram ficar estagnada no meu desenvolvimento. Me fizeram parar de crescer na carreira. Primeira coisa, muitas tarefas, muita coisa para fazer. E muitas tarefas representa o quê? Você ficar cheio de coisas, trabalhando o tempo inteiro no automático. Eu acordo, eu vou trabalhar, e chego lá aquele tanto de e-mails, aí eu chego lá aquele tanto de coisa para fazer, e é muita tarefa mesmo. E é uma armadilha porque você não percebe o tempo passando. E você está envolvido, você está imerso naquele tanto de coisas para fazer. Segunda armadilha, muitos problemas que vão consumindo o seu dia. Você resolve problemas. E quanto mais problemas você resolve, mais problemas surgem. Mais as pessoas te procuram para resolver problemas, mais emergências e urgências aparecem, mais incêndios para apagar, né? E essas urgências e essas emergências são armadilhas muito fortes que te puxam, que te sugam e te sugam para você continuar fazendo as coisas da mesma forma. Porque na hora quando você está resolvendo um problema, esse problema está sugando toda a energia que você tem, que você poderia estar usando para pensar em como construir esse desenvolvimento, como direcionar o seu time da forma como você precisa, e você está usando toda a energia para resolver os problemas que estão chegando. E no final do dia, você fica exausto, você fica exausta, porque você trabalhou muito, que é
A terceira armadilha. E aí, olha a justificativa que a gente dá, que eu dava muito e que os meus colegas davam também demais e que os gerentes que eu treino e que eu desenvolvo também dão demais. Eu trabalho muito porque é necessário, porque eu não tenho jeito, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer dessa forma. E eu vou contar uma situação que eu vivi aqui para vocês. Na minha gerência, depois de um certo tempo, eu percebi que não fazia sentido eu ficar tão ocupada e que eu não tivesse tempo para estar com o meu time ali, olho no olho, pelo menos um tempo que fosse. E eu decidi que eu ia colocar na minha agenda, e eu vou fazer uma outra live sobre isso, sobre com o que você utiliza o seu tempo. E o que está na sua agenda é o que é importante para você. Grava essa frase, eu vou falar ela muitas vezes. O que está na sua agenda é o que é importante para você. Com o que você usa o seu tempo é o que é importante para você. E isso é transmitido para a sua equipe, isso é transmitido para a empresa, isso é transmitido para o seu líder o tempo inteiro. Que é com que você gasta o seu tempo, que é o que é importante. E aí eu decidi que eu ia ter esse tempo com a minha equipe. Em algum momento essa chave virou, né? Que era mais importante eu estar com a minha equipe do que estar fazendo tarefas. E aí eu coloquei na minha agenda. Eu ia ter 30 minutos com cada pessoa. 30 minutos não, eu ia ter 60 minutos, uma hora. Uma hora com cada pessoa da minha equipe por semana. E aí, quando eu decidi isso, eu fui colocar na agenda, eu vi que era um desafio. Porque eu estava tão habituada a resolver tantos problemas ao longo do dia, das semanas e dos meses, que eu acreditava que não teria tempo para colocar ali para ter uma hora com cada pessoa da minha equipe. E eu tinha decidido, eu ia fazer. E eu comecei a colocar na agenda. E colocar na agenda aquele tempo com presença, que era o mais desafiador. Porque às vezes eu podia estar lá na reunião com a minha equipe, com a pessoa que eu tinha decidido estar aquela uma hora, e o telefone ia tocar. E alguém ia me chamar porque tinha alguma coisa urgente. E como eu ia lidar com isso? Foi a decisão também que eu tomei. Depois eu vou trazer aqui para vocês como que eu fiz e o que eu fiz e quais resultados eu tive, tá? Nas próximas lives. E aí começou a dar certo, começou a funcionar. Porque eu comecei a conseguir ter aquele tempo e tempo de qualidade. E eu compartilhei com colegas. Falei, olha, eu tô fazendo isso, tá dando certo. Tá me desafogando, tá me tirando dessa rotina de só resolver problema. E eu lembro claramente que uma colega falou comigo assim, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dedicar um tempo para sentar com cada pessoa do meu tipo individualmente. Isso não é possível para mim. Por que não é possível? Por causa disso aqui, ó. Tudo que eu faço e que tá ali me afogando e que é a armadilha que me prende todo dia é muito necessário. E isso tem a ver com a forma de pensar, com a forma de conduzir as coisas no dia a dia. E é uma armadilha que pega a gente porque a gente começa a acreditar que é necessário fazer desse jeito. Eu tenho que me afogar nas tarefas do dia a dia porque é assim que eu tenho que trabalhar. E quanto mais eu penso que é assim que eu tenho que trabalhar, mais imerso nessa armadilha ou imersa nessa armadilha eu estou. Percebe como isso é importante? E agora eu vou te falar uma coisa que é mais importante ainda. Isso tudo está na mentalidade. É uma forma de pensar. E que quando você está imerso nessa forma de pensar, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer desse jeito, é assim mesmo, você não sabe o tanto de problema que eu tenho que resolver todo dia, Érica. Você não imagina como que é, que loucura que é a minha rotina. E quanto mais você pensa assim, mais você está imerso nessa mentalidade de fazedor, nessa mentalidade de executor. Só que a mentalidade gerencial precisa ser outra. E quanto mais você estiver com essa mentalidade de fazedor de tarefa, de executor de tarefa, mais você vai estar aqui, ó, nessa linha contínua, sem transformação, sem construção da sua carreira, sem desenvolvimento da sua carreira. Sabe por quê? Porque transformar é sair do automático.